Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians dessa segunda-feira, com o Mano e a Lelê detonando esse elenco do Corinthians aí, mano, que na moral todo ano é brigando contra o rebaixamento, é vexame atrás de vexame. Cara, nunca ninguém tem culpa, um jogando pro outro. Então se liga aí que o Mano e a Lelê falaram. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, tem uma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. As notícias e novidades do Corinthians. Gente, eu vou falar bem rapidinho, porque senão... Que cofrão! Eu vou falar bem rapidinho, senão não dá tempo da gente falar do Santos, que tem muito gol, né? Pra gente mostrar e falar aqui do Santos. Fala do teu time aí primeiro. É uma vergonha o que o Corinthians está passando mais uma vez no Campeonato Brasileiro. São 11 jogos no Brasileirão e só uma vitória. E é isso, bora falar do Santos, gente. Não, como é que é? É só isso? É isso, por quê? Foi melhor ele. Ele tá com... Pode falar do teu time aí que tomou naba. O Corinthians tá com aproveitamento de time rebaixado, Lelê. E esse elenco precisa ser mais cobrado. Esse elenco precisa ter mais vergonha na cara. O Dorival precisa parar de ser esse arzinho de paizão que ele tem e precisa meter um jogador na parede ali e cobrar mais rendimento de todo mundo. Porque esse ano, Lelê, não é só o Garro, não. Eu vejo muitos corintianos colocando toda a culpa e responsabilidade no Garro. O Garro até falou, meu joelho não tá 100%. E fora o Garro, Lelê, o Corinthians ele tá sem 3 pontos de equilíbrio do time, que é o Carrídio, o Memphis e o Yuri. O Corinthians ele perdeu praticamente metade do time em termos de qualidade técnica. E na linha, o único jogador que pode desequilibrar é o Garro, que também não tá 100% fisicamente por causa do joelho. Então eu acho que é bom o Corinthians abrir os olhos sim. O Dorival precisa deixar esse espírito paizão de ser de lado. E volto a falar, Lelê, quando eu falo muitas vezes de Vitor Pereira, tem um monte de corintiano que rasga a roupa, dá piti, mas foi o último cara que deu uma trucada no elenco. E tanto que quando ele saiu, nenhum treinador teve a capacidade moral de enquadrar jogador lá dentro. O Vitor Pereira, quando ele sai, um monte de jogador dá chilique na mídia, vai em podcast falar mal do cara. A gente tem exemplos aí do Fagner, do Juliano, do Fábio Santos, do Roger Guedes, enfim. Mas com esse treinador, esses caras corriam. Agora deixar esses jogadores escolherem jogos pra jogar, porque na boa, Lelê, até rendeu. Não tô falando que jogou mal no final de semana contra o Bahia, não. Eu acho que o Corinthians ele errou e perdeu e pagou caro um preço pelos erros infantis que ele cometeu. Não dá pra você tomar um gol com 1 minuto e meio de jogo, que aí você desmonta praticamente sua estratégia inteira na partida. Não dá depois do empate, Lelê, que inclusive essa merda dessa arbitragem brasileira ficou praticamente 9 minutos vendo um lance que é óbvio. E detalhe, ô Pedrinho, o lance mais esclarecedor pra mostrar que o jogador do Corinthians não participou do lance, pra determinar de vez que ele não estava impedido e não compromete a jogada, é a câmera por trás do gol. Isso. Que é a imagem que mostra que ele tá muito distante do jogador, do goleiro do Bahia, que soca as costas do zagueiro do próprio Bahia. Então essa arbitragem brasileira é um lixo, cara. Não dá pra admitir esse tipo de coisa. Lance foi 9 minutos. RG, 9 minutos, cara. 9 minutos Isso é um escândalo. Mas, ô Domênico, o pior, cara, é ter uma imagem conclusiva, que é a imagem por trás do gol, e essa imagem não ter sido checada. Eles estão vendo uma imagem lateral que não dá pra você ver praticamente nada. Porque aquela câmera lateral que eles usam lá, da TechPix, que é toda craquelada, parece Minecraft lá, aquela merda. Então o negócio é o seguinte, a melhor câmera e a melhor imagem, eles acabaram não utilizando. Mas posto isso, Lelê, não dá pro Corinthians aí 37 segundos depois do gol de empate, que tinha tudo pra inflamar o jogo, ter essa topeira desse André Ramalho, que perdeu uma bola dominada na lateral e comprometeu todo o sistema defensivo, e o Mateuzinho que também foi um juvenil do cacete de ter feito aquele pênalti que ele fez. No segundo tempo, cara, quando precisou do Dorival mexer o elenco, ele me tira um sem sangue, que é o Bidon, e coloca um sem alma, que é o Thales Magno. Esse Thales Magno, Lelê, eu tô de saco cheio desse cara também. Ele teve 3 chances pra poder empatar o jogo e não empatou. 2 delas foram absurdas. A primeira que ele deu um traque dentro da área, praticamente sozinho, chutou em cima do goleiro. E a cabeçada, Lelê, desculpa, tem gente que fala, Ronaldo fez uma defesaça. Ele tinha o gol inteiro pra cabecear no outro canto do goleiro e não fez, porque é ruim, é fraco. Então esse cara tá na hora de vazar do Corinthians também. Então é bom abrir o olho, Corinthians. Agora falando sério, né, mano? Obviamente eu estava brincando aqui quando falei que só falaria que era uma vergonha pra gente zoar um pouquinho o Santos, porque ofuscou, né, a nossa naba aí no final de semana. Mas é mais uma vez preocupante, né? É mais um ano que a gente vai começar a se complicar. E time grande, quando começa a patinar ali perto da zona de rebaixamento, aí o elenco que já é curto, os caras se machucam, você fica sem a perspectiva de onde tirar, né, forças ali pra... confiança, aí vai, né? Aí vai depender dos moleques da base, como dependeu nesse último jogo, né, de Kaique e Guinegão aí pra compor o ataque. E aí, mano, é aquele negócio que a gente já viveu nas últimas temporadas, que ano passado a gente só conseguiu se livrar
Porque contratou bem na janela do meio do ano. E enfia na sua fuça isso aí, essa boquinha aí. Isso. O Marcão, ele É uma gosta. boquinha de farofa. Ele gosta da boquinha do Boquinha de farofa. Ordônio aí. E aí, ano passado a gente se livrou dessa maneira. Esse ano, se precisar de contratação Não pra ter pode, que hein? melhorar a qualidade e se livrar, não vai ter a mesma bala, né? Aliás, o Dorival, ele já tá demonstrando que ele tá irritado, porque na coletiva, Ele falou bem disso. ele falou, e o Fabinho Soldado tava sentado à frente dele na coletiva, e ele fala olhando pro Fabinho, tá? Ele fala, me prometeram, né, os reforços, eu preciso dos reforços e ainda estou esperando. Só que assim, tem transfer ban, a janela já fecha agora em Tô te setembro. falando que esse transfer ban caiu do céu pros caras. Então, é uma Cuidado, hein? situação que... Mais um transfer ban começa a perder ponto no brasileiro, hein? E que realmente complica, até porque o Corinthians, né? A gente não vê uma a nossa esperança é que no campo alguma coisa dê certo ali, alguém, né, numa fase muito boa, algum moleque que tá subindo agora que esteja inspirado, sei lá, pra gente sair dessa situação, mano. Porque quando a gente olha pro Parque São Jorge, né, porque alguém poderia aparecer pra fazer algum trabalho bom e tirar o Corinthians da lama, a gente não tem perspectiva. A gente tem alguma perspectiva no Stabile? Não. No Cittadini? Muito menos, que acho que é uma figura que representa esses caras que estão há anos aí no poder e só fazendo besteira atrás de besteira, né? Então, agora o André Castro, que surgiu aí também com essa história de $1 bilhão para investimento, né? A gente já fica com o pé atrás, porque a gente viu o Augusto surgir com uma história muito O cara vai parecida queimar aí. dinheiro. velho, pô. Então tem o tal do Ilmar também, que vai se candidatar, mas, cara, não tem. Você olha pra esses caras, você olha pra esses Lele, nomes. a eleição é segunda-feira que vem, não é? Na próxima. Isso. E aí, mano, a nossa esperança é que realmente um milagre, assim, aconteça. Tanto pra talvez, né, você brigar por um título de Copa do Brasil, já que a gente passou. Agora, a esperança pra não ter que ficar sofrendo até a última rodada do Campeonato Brasileiro é que algum desses caras também consiga jogar um mano. futebol de alto nível. Mano, aí. ele- Só uma Ô, Lele, informação. só com relação a esses nomes aí, ô Bento, eu espero aí de verdade que permaneça, porque acho que a gente agora tem que tratar, Lele, com o menos pior. E o menos pior hoje é a permanência do Osmar Stabile. Porque se você colocar qualquer outro tipo de cara ali, vai tentar mexer. E é aquele negócio, sabe a merda quando tá seca, que você vai lá e cutuca e ela começa a feder? Meu É praticamente isso. Então é melhor você deixar do jeito que tá e não cutucar, porque se cutucar, fede. Eu acho que tem que tentar conter a hemorragia. O Corinthians hoje, Lele, ele tá com uma faca enterrada na barriga. Se você tentar remover, a chance de você morrer no local é grande. Então eu acho que é melhor você tentar ir com a faca pro pronto-socorro e continuar pelo menos assim até o final do ano. No final do ano, depois ver o que acontece. eu queria- Mas a manutenção do Osmar Stabile eu acho que hoje é a melhor alternativa. Até por isso eu queria propor uma enquete, não é de sacanagem, né? O Corinthians também pode brigar contra o rebaixamento, sim ou não? Claro Lógico que não sim. pode subestimar isso daí, Já não. tá brigando, na minha opinião. Já tá Também brigando. São 3 pontos ali, né? E tem time com jogo a menos. Vamos Muito bem, começar mas falando do time para o próximo domingo, porque é cedo ainda, são 6 dias, né, de trabalho. Claro que tem 2 dias aí vão ser de recuperação, mas dá para a gente imaginar alguma coisa, tá? Primeiro porque, né, a gente tem os jogadores que retornam, né, de suspensão, que são os casos do Romero, né, do Anchileri e também do Kaká, né? Fabrício Anchileri, o Henry Romero e o Kaká, os 3 que retornam. Um só, né, podemos dizer assim, que pode ser titular no próximo domingo. Na verdade, nenhum dos 3 hoje, né, é titular do Corinthians, tá? Os desfalques seguem, né, dos titulares, tá? Yuri Alberto não volta, Memphis não volta, André Carrillo não volta, Hugo não volta, todos estão no departamento médico do Corinthians, tá? A questão é a seguinte, né? Quem volta? Eu fiquei sabendo que o Guinegão, a avaliação foi maravilhosa em relação ao Guinegão, né? Até porque fez gol, jogou bem, se movimentou. Eu até não entendi porque que o Dorival tirou o Guinegão, né? Para mim não fez sentido nenhum. O Kaique estava melhor que o Kaique no jogo, o Kaique ficou. E depois a avaliação que me falaram é que o Guinegão agradou muito mais que o Kaique. Então, se o Guinegão agradou muito mais que o Kaique, apesar do Kaique ter ficado no jogo, olha só, que não tem padrão nenhum, eu
né, acredito, né, no ataque com Romero e Guinegão para o próximo domingo contra o Vasco, tá? Tá muito cedo para falar, não houve nenhum treinamento, tô falando pela informação que eu recebi, que gostaram muito do Guinegão, o Romero sempre tem passagem livre, né, é um líder do elenco, enfim, aquela coisa toda. Eu, tá, sem os jogadores aí à disposição que o Dorival não tem, eu manteria Kaique e Guinegão para enfrentar o Vasco, mas deveremos ter aí Romero de volta. O Ancelotti tá jogando muito bem, viu, já faz um tempo, tá? Esse aí eu também gostaria de ver no time do Corinthians, nem que tivesse que jogar o Bidu para frente, enfim. Deixa seu comentário. Quer saber as multas de todos os jogadores jovens do Corinthians que estão treinando e jogando, né, no profissional? Cara, e dando crédito, né, porque certamente isso aqui foi trabalhoso, dar o crédito aqui pro meu timão, né, o Victor Godoy, né, que foi o autor da matéria, como aconteceu aquilo com o Cauê Furquim, e a gente sabe que aquilo, né, realmente causou um impacto dentro do Corinthians. O Bahia chegou, né, via Grupo City, pagou a multa nacional de 14 milhões e levou, né, o Cauê Furquim. Agora você tem que ficar esperto com as multas rescisórias. Então o levantamento que eles fizeram, vamos lá, rapidinho, 65 milhões para o mercado nacional é a multa do Luiz Gustavo Bahia, que é Bahia, tá? E 50 milhões de euros para o interior, para o exterior, desculpa. Já o centroavante Guinegão tem multa rescisória de 40 milhões de reais para clubes brasileiros. Baixa, hein? E 100 milhões de euros para equipes estrangeiras, tá? O Dieguinho, tá? Olha só, o valor de 100 milhões de euros é o mesmo cobrado pelo Corinthians caso algum país de fora do Brasil queira contratar o Dieguinho ou o volante André Luiz, até o André Luiz. O primeiro vem se destacando sob o comando do técnico Dorival Júnior, tá? Que é o Dieguinho, e tem multa de 30 milhões só para o futebol brasileiro, enquanto o André Luiz tem de 28 milhões. Então, ó, para o futebol brasileiro, que é perigoso por conta das SAFs, que eu alertei antes de acontecer o caso do Bahia, falei e até usei o Bahia de exemplo e aconteceu, 30 milhões o Dieguinho, né, 28 milhões o André Luiz, tudo para nacional, multa nacional, tá? 30 milhões o Dieguinho, 28 milhões o André Luiz, 40 milhões o Guinegão e 65 milhões o Bahia, tá? Eles colocaram outros, né, jogadores aqui também, tá? O meia Guilherme Amorim, do Sub-17, né, que tem 15 gols e 10 assistências em 30 jogos esse ano, tem a multa igual a do Furquim, né, 14 milhões, o Corinthians chamou para uma conversa para renovar, eu trouxe com exclusividade para vocês na semana passada, vamos aguardar como é que tá essa questão, tá? Além da dupla tem outros jogadores, né, o Nicolas, né, o Guibon, enfim, tem muito jogador aqui para você dar uma analisada, tá? Todos com multa rescisória para o mercado nacional de apenas 10 milhões de reais, tá? O Iago Machado, o Luca Carâmico, o Nicolas e o Guibon, tá certo? E para o exterior, né, aí 30 milhões de euros, 40, 45, 50 e tá mais tranquilo, tá certo? Então são as multas rescisórias dos jovens que treinam com o profissional e os que são destaque, né, nas categorias de base do Corinthians. Comenta aqui embaixo. Olha só, o Santos Laguna recusou entre sexta-feira e segunda, tá? Entre a última sexta e hoje, o Santos Laguna recusou 2 propostas do Corinthians. Ficou mais viável na conversa, né? Abriu as portas para o Corinthians para negociar, para ouvir proposta, coisa que nem queria antes do Transferban. Depois do Transferban aceitou, né, negociar com o Corinthians, mas não mudou muita coisa. O Corinthians enviou uma proposta de 30% do valor total. O Corinthians, né, tem que pagar 34 milhões ao Santos Laguna para se livrar do Transferban e, enfim, poder voltar a contratar e se movimentar no mercado da bola. 30%, 10 milhões e 200 mil foi a primeira proposta, eles recusaram. Aí o Corinthians aumentou para 50%, tá? 50%, isso mesmo. Dos 34, né, milhões aí de reais, né, o Corinthians, né, ofereceu, né, 50%, metade, pagar metade do valor, e o Santos Laguna recusou também. O Santos Laguna, por enquanto, né, está querendo receber aí o valor total da transação, e não impôs assim, tipo, eu quero tantos por cento, eu quero tantos, né, eles falaram que
simplesmente não estariam aceitando essas propostas, tá? Recusou a primeira, recusou a segunda, e agora o Corinthians avalia, né, se vai mandar outra proposta ou não. O Corinthians tem aí o dinheiro do Furquim para ajudar, né, até esse dinheiro que o Bahia, né, depositou em relação ao Furquim para tentar pagar esse transfer ban, enfim, dinheiro da Nike, né, porque é também para o fluxo de caixa, não dá para gastar todo. Mesmo assim, eles não aceitaram 50%, tá? Por enquanto, o Corinthians não cogita pagar o valor total agora. Vamos aguardar. Deixa o like, comente aqui embaixo, vamos seguir falando do Coringão. Falando agora de Fabinho Soldado, hein? A situação dele não está nada boa no Corinthians, a insatisfação é muito grande da diretoria do Corinthians. E eu vou resumir tudo que eu vou falar aqui agora, eu vou resumir numa frase que eu ouço hoje dentro do Corinthians e que você talvez vai ouvir pela primeira vez e vai começar a fazer muito sentido para você, o que você vai ouvir, que essa frase faz sentido e que vai resumir a situação do Fabinho Soldado. A atual diretoria do Corinthians entende que o Fabinho, né, ele atua muito como gerente de futebol, mas não como executivo de futebol, tá? Que o Fabinho tem muitas atitudes de um gerente de futebol, mas falta atitudes de um executivo de futebol. Por exemplo, né, o caso do Cauê Furquim. O jogador fez exames médicos no Bahia antes do Bahia contratar o jogador. E a diretoria entende que o Fabinho Soldado tinha que ter ficado sabendo disso. Como que ele não fica sabendo um negócio desse? O menino tá entre base profissional, né, sabendo que é um jogador promissor, que o Dorival já ia utilizar, inclusive. E ele não fica sabendo de nada. Então eles acham que o Fabinho deveria ser mais executivo, um executivo de mercado deveria saber que essas coisas estavam acontecendo, que o Bahia estava tentando levar, inclusive o menino lá, né, fazendo exames médicos. Outra coisa, a diretoria entende, a diretoria já ficou na bronca com ele desde o caso do Memphis Depay, porque o Memphis falou que não tinha retorno de nada, lembra quando ele faltou no treino? E a diretoria entende que o executivo de futebol é para isso, tá? Por que ele não falou com o Memphis? Por que ele não trouxe tudo que estava acontecendo em relação ao Memphis, quando que ele poderia, né, quando que poderia se reunir para pagar o que estava devendo, enfim. Então, essa situação, né, também mexeu com a diretoria. Teve o caso do Léo Maná, que ele saiu já, né, acordando com o Criciúma lá, os moldes, né, sem o Corinthians ganhar nada. O Corinthians também não gostou disso, que o Léo Maná ainda é o de menos, tá? Então, tô até vendo aqui, ó, né, tá muito queimado, é um processo muito grande de insatisfação, uma fonte me disse, tá? Ele é muito fechado e não se comunica, ó, ainda bem que eu vim ler aqui, tá? Eles não gostam desse estilo do Fabinho, que quer tomar as decisões, muito fechado e não se comunica, ele não se comunica muito com a diretoria, dá pouco retorno, enfim, o Fabinho acho que está sofrendo um processo de fritura, né? Mas ele não dá retorno para a diretoria, né? O caso Memphis, como eu falei, ele teria, né, que informar a diretoria que o Memphis estava insatisfeito, ele teria que informar o Memphis, né, dos planos da diretoria, entendeu? Outra coisa, ele mandou muita gente, falar aqui que ele mandou muita gente embora, muita gente antiga do CT, pessoas, né, trabalhadoras que estavam lá já servindo há muito tempo, para colocar pessoas do scout dele que vem do Flamengo, isso também não agrada, tá? O caso Furquim, que foi o pior, foi o estopim, tá? Que ele já estava treinando no futebol, e a frase, uma coisa é ser gerente de futebol, outra coisa é ser executivo, tá certo? Eu não sei se acho que o Osmar Stabile não vai fazer nenhum movimento antes da eleição, porque tudo pode pesar contra, a favor, isso tem que ser muito bem avaliado, né, antes da eleição, né? Mandou embora, vai ser a favor ou vai ser contra? Enfim, aguardar, mas o Fabinho está com os dias contados no Corinthians. Bom, é isso aí, finalizando aí com o Samir Carvalho, trazendo informações importantes aí do Corinthians. Meu amigo, Romero titular no domingo. Claro que é segunda-feira ainda, eu acho que nem teve treino hoje, cara. Quase que não teve notícia do Corinthians, tanto na ESPN, que a gente pega bastante conteúdo, quanto das outras emissoras. Nem o Neto falou do Corinthians nos Donos da Bola. Então, cara, é complicado, mano. O Corinthians, cara, todo ano brigando contra o rebaixamento. Uma hora cansa, cara, uma hora cansa e uma hora cai.
Uma hora cai, fica nessa aí. Os caras lá de dentro, essa ratazana, preferem brigar por política, por poder, do que, sei lá, tentar fazer algo pra melhorar o time, não, cara. Os caras são. Os caras nem devem torcer pro Corinthians, pra falar a verdade, mano. Esses caras aí, lá de dentro, lá. Então, cara, o Coringão tá foda demais. Semana que vem aí já tem Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Provavelmente eu acho que o Galo nem vai jogar esse jogo também. Aí mais desfalque por ser grama sintética. Então, depois tem Palmeiras no final de semana, em casa. Olha os jogos que o Corinthians vai ter, cara. Vai pegar o Vasco embalado agora, final de semana, fora de casa. E o Dorival também, na minha opinião, tem essa parcela de culpa. Os caras falam aí, o Dorival não tem culpa nenhuma. Aqui não tem culpa nenhuma, mano. Ele que tá treinando um time. Até agora não deu um padrão de jogo pro time. Cara, o único jogo bom, assim mesmo, que eu lembro do Corinthians, realmente foram os 2 jogos contra o Palmeiras. E o jogo contra o Internacional, que a gente ganhou de 4-2 lá, mas aqui no caso, né, na Neoquímica Arena, mas, cara, complicado. O Corinthians, o Dorival, acho que não tem a cara do Coringão, mano. Não tem a cara. Cara, eu iria atrás do Vojvoda, apesar que eu acho que o Santos deve contratar o Vojvoda. Tem o Sampaoli, eu gosto demais do Sampaoli. Só que essa jogadorzada aí Nutella não ia querer um Sampaoli lá. Ele é um estilo Vitor Pereira, chega junto mesmo dos caras. Só que, como o Mano falou, né? Quando o Vitor Pereira tava lá, era choradeira o tempo todo dos jogadores, bico do jogador. Então, é isso aí. Deixa o seu like, comenta o que você achou do vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.